você nessa tarde a lermos alguns textos aqui de Lucas capítulo 23, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, e versículos 34, versículos 43 e versículo 46. Lucas capítulo 23, 34, 43 e 46. Diz assim a palavra de Deus, o 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. O versículo de número 43 diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 46 diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Queridos, é interessante perceber que Jesus, quando estava sendo crucificado, o período da crucificação foi um período árduo, um período que antecedia a morte de Jesus, porque a crucificação era comum, muitos prisioneiros haviam sido crucificados e era um procedimento doloroso, um procedimento bastante cansativo para quem estava sendo crucificado, pois ficava horas exposto, pendurado em uma cruz, e era muito doloroso. Muitos não aguentavam a pressão, a sede, a inclinação, forçando aí o tórax. Não havia um conforto, uma posição que proporcionasse um alívio. Era muito difícil para o réu enfrentar uma condenação através de cruz, a chamada crucificação. Interessante perceber que foi desta forma e nessa metodologia que Jesus foi morto. Ele passou pelo processo da crucificação. A primeira coisa que eu quero dizer, antes de entrar no ônus da palavra, de fato, é que Jesus, ele foi acusado injustamente, apesar da palavra falar que ele morreria pelos pecadores, mas ele não tinha crime algum, não havia cometido nenhum crime. Ele foi levado perante Anás, Caifás, ele foi à presença do pretório, ele foi à presença de Pilatos. Pilatos sabia que ele era inocente, tentou de alguma forma até impedir que essa crucificação acontecesse, que essa condenação ocorresse, mas Pilatos, por algo que ele achava importante, que era a popularidade dele, a conveniência, ele acabou liberando Jesus para a crucificação, para não perder o status, não perder o apoio da cúpula dos poderosos de Israel. Ele queria popularidade, queria que o seu nome fosse reconhecido e não caísse em descrédito. Então Jesus foi taxado como criminoso e foi levado à cruz, passou pela via dolorosa, a chamada Via Crucis. Ele mesmo, levando a sua própria cruz, caiu inúmeras vezes debaixo da sua cruz, foi até, de certa forma,
auxiliado por um Simão, chamado de Simão Cirineu, e foi conduzido à cruz do Calvário, um lugar que tinha um formato de uma caveira. Era costume quem entrava em Jerusalém perceber esse monte, que era lugar de muita morte. Muitos prisioneiros haviam sido mortos ali, crucificados ali. E agora Jesus é colocado numa cruz, pregado seus pés, pregado suas mãos, e ele fica na mão dos malfeitores e entre os malfeitores, porque do lado esquerdo estava um ladrão e do lado direito um outro. Jesus então estava entre os pecadores, morrendo pelos pecadores, mas não era pecador. A Bíblia diz que ele nunca pecou, nem por palavras, nem por pensamento e nem por obras. Mas é interessante perceber que 7 palavras foram proferidas enquanto Jesus estava na cruz. A primeira palavra que foi preferida na cruz foi a palavra do perdão. A palavra do perdão foi o que Jesus, depois daqueles que bateram nele, cuspiram nele, esbofetearam ele, furaram Jesus, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho, com 32 espinhos, 2 polegadas cada espinho, fizeram todo tipo de zombaria, de escárnio. E o que Jesus na cruz poderia ele ter juntado toda a ira, juntado todo o ódio, juntado toda a raiva daquelas pessoas e proferir uma palavra ali de ódio, de repúdio. Mas o que ele faz na cruz? Qual é a primeira palavra que ele profere estando na cruz? A palavra do perdão. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja, em meio à dor, em meio a cãibras, que quem era crucificado na cruz sofria cãibras terríveis, porque a posição era praticamente a mesma. Sofriam a sede ferrenha, porque tentaram amenizar a sede de Jesus dando uma esponja embebedada em vinagre. E Jesus não quis beber porque a pele de Jesus estava, a língua apegava-se à pele, ao paladar. A dor era tão ferrenha, tão grandiosa, tão profunda, que a pressão no tórax, a história diz, a tradição, de que quem era crucificado sofria uma pressão tão grande fisicamente, mas também uma pressão psicológica. E em meio àquele sofrimento, aquele calor, aquela pressão, porque Jesus foi levado ali já nos primeiros momentos, já no calor do dia, né? Começou na hora 3ª, depois a hora 6ª, até a hora 9ª. Jesus estava ali e proferiu a palavra de perdão. Jesus nos ensina nesse momento e naquela ocasião de que o perdão é algo importantíssimo. Perdoar aqueles que nos ofenderam talvez seja a missão mais difícil de ser realizada, mas a mais prazerosa. Jesus perdoou, rogou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-los, porque não sabem o que fazem. Jesus tinha ciência de que eles estavam fazendo aquilo como se estivessem fazendo o que era certo, como se estivesse cumprindo aí a vontade de Deus. Tem gente que mata, tem gente que destrói, tem gente que
faz acontecer e acredita que está fazendo a vontade de Deus. A exemplo disso, nós temos os jihadistas, nós temos aí o próprio Estado Islâmico, que mata acreditando que está fazendo um serviço ao Deus deles. Interessante perceber que a segunda palavra que Jesus profere está lá pelos versos 39, onde Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Versículo 43, 39, e o versículo 43, que diz: em verdade vos digo que hoje mesmo, ou que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra que ele profere é a palavra da salvação. A primeira, a palavra do perdão. A segunda, a palavra da salvação. Ele diz para aquele homem que está na cruz, né? Que se arrepende. Eu acho que ele se arrependeu, penso eu, não a Bíblia, quando Jesus começou a reagir diferente com os seus acusadores. Ele viu, não, esse homem deve ser realmente filho de Deus, não tem condições. Ele vai perdoar, vai pedir que perdoe essas pessoas quando estão afrontando ele, machucando ele, ferindo ele, crucificando ele, e ele pede para Deus perdoar. Então eu me arrependo. E acredito que aquele ladrão arrependido, diferente do outro que não se arrependeu, mas ele se arrependeu, e sempre há perdão para aqueles que se arrependem, porque a primeira coisa que para nós obtermos o perdão de Deus é reconhecermos que somos pecadores, confessarmos os nossos pecados e assim recebermos de Deus o refrigério, a salvação, o perdão. E aí Jesus oferece aí a salvação para ele. Jesus não diz amanhã, Jesus não diz depois, Jesus não diz eu vou pensar no seu caso. Jesus diz hoje mesmo, ou hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo que a salvação é um ato imediato. Não estava dizendo que a salvação você vai ter que conquistar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Você tem que preservar a salvação. Aí é diferente. Mas a salvação você já conquista no ato do seu arrependimento. Na hora que você se arrepende agora, Deus já lhe perdoa agora. Aleluia. Então a palavra que Jesus disse ao ladrão foi a palavra da salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra que Jesus profere está lá em Mateus 27, 46, que por volta da hora nona ele grita, né? Ele diz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, por que me desamparastes? É a palavra do desamparo. Por que essa palavra do desamparo? Porque Jesus estava recebendo naquele exato momento os pecados da humanidade. E como Deus não compactua com o pecado, Deus é tão santo, né, que Ele não pode se relacionar com o pecado. Então o que acontece? Ele momentaneamente desampara Jesus, e aquele desamparo momentâneo leva Jesus a entrar num processo de sofrimento muito grande, porque ele sente a ausência do Pai. Você lembra de Davi no Salmo 51? Quando Davi estava sentindo a ausência de Deus depois de ter pecado, e mesmo Deus tendo perdoado, mas ele estava sentindo a ausência do Espírito Santo. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Volta a dar-me a alegria da tua salvação. Davi estava perdendo a presença
de Deus estava percebendo isso e pediu misericórdia ao Senhor. Então, Jesus aqui lança a palavra do desamparo. Ele se sente desamparado. O Salmo 22 diz assim: que eu clamo de dia e tu não me respondes, de noite e não tenho sossego, porque me desamparastes. Que é uma profecia a respeito do Messias, o Salmo 22, proferida há 700 anos atrás, 700 anos atrás, pelo nosso Davi. Mas Jesus continua, e ele fala sobre a quinta palavra, a palavra da agonia. Essa palavra da agonia foi quando lá em João 19, 28, Jesus disse: tenho sede. Essa agonia, Josias, era uma agonia que todo prisioneiro passava. A sede, as cãibras, a dor, o sofrimento físico, a estrutura já não aguentando mais, a mesma posição, a mesma pressão, a inquietude muito grande e a sede ferrenha. Então Jesus estava lá proferindo essa palavra, que era a palavra da agonia. Jesus passou tanto sofrimento por mim e por você, tanta dor, né? E às vezes a pessoa não reconhece o sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário. A palavra seguinte, que é a sexta palavra proferida, é a palavra da vitória. Quando Jesus profere aí a palavra da vitória, né? Ele diz que está tudo consumado. Essa é a palavra da vitória, né? Jesus, numa palavra de vitória, ele diz assim, que tetelestai, né? Ou seja, está tudo consumado, concluído, a obra está realizada. Essa é a palavra de vitória. Em João 19:30, está consumado. Está consumado. A obra do Calvário, a obra do sacrifício, a obra de salvação foi consumada através de Jesus. Está tudo consumado, Josias. Interessante perceber, para nós concluirmos, que depois da palavra da vitória, Jesus ainda profere a palavra da rendição. Lucas 23, 46. Ele declara a vitória, mas ainda está vivo. Aí agora ele se rende ao Pai e diz, e clamou Jesus em alta voz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está aí, Josias. Compra feita, pagamento efetuado. Qual foi a compra? O sangue de Jesus. O pagamento, a morte de Jesus. Ele morre, ele derrama seu sangue, e ele compra para Deus homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações, como diz em Apocalipse. E traz todos, Josias, como diz lá em Hebreus, para ter acesso ao trono da graça, agora de volta na comunhão com Cristo Jesus. Que nós possamos ficar com essa palavra, a palavra que Deus é misericordioso, enviou Jesus para salvar e continua salvando. A porta da graça está aberta, mas um dia, Josias, essa porta vai se fechar. Que Deus abençoe você nessa tarde. Nosso querido Eugênio está pedindo também um hino, Josias, para ser tocado aí, se for possível.